Livro de Jasher, do capítulo 21, o nascimento de Isaque ao capítulo 25, Abraão e Quetura e seus filhos e Ismael, capítulo 21, o nascimento de Isaque. E foi naquele tempo, ao fim de 1 ano e 4 meses de morada de Abraão na terra dos filisteus em Gerar, que Deus visitou a Sara, e o Senhor se lembrou dela, e ela concebeu e deu à luz um filho a Abraão. E chamou Abraão o nome do filho que lhe nascera de Sara, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque ao 8º dia, como Deus havia ordenado a Abraão para fazer a sua descendência depois dele. E Abraão tinha 100, e Sara 90 anos, quando Isaque nasceu a eles. E a criança cresceu e ela foi desmamada, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E Sem-Eber e todas as grandes pessoas da terra, e Abimeleque, rei dos filisteus, e seus servos, e Ficol, o chefe do seu exército, vieram para comer e beber e regozijar-se com a festa que Abraão fez no dia do desmame de seu filho Isaque. Também Terá, pai de Abraão e Naor, seu irmão, vieram de Harã, eles e todos os pertencentes a eles, pois muitos se alegraram ao saber que o filho tinha nascido para Sara. E eles vieram a Abraão, comeram e beberam na festa que Abraão fez no dia do desmame de Isaque. E Terá e Naor se alegraram com Abraão, e permaneceram com ele durante muitos dias na terra dos filisteus. E naquele tempo, Serugue, filho de Reu morreu, no 1º ano do nascimento de Isaque, filho de Abraão. E todos os dias de Serugue foram 239 anos, e morreu. E Ismael, filho de Abraão foi crescendo, e ele tinha 14 anos de idade quando Sara deu Isaque a Abraão. Deus estava com Ismael, filho de Abraão, e ele cresceu, e aprendeu a usar o arco e se tornou um arqueiro. E, quando Isaque tinha 5 anos de idade, ele estava sentado com Ismael na porta da tenda. E Ismael veio a Isaque e sentou-se em frente, e pegou o arco e colocou a flecha, e pretendia matar Isaque. E Sara viu o ato que Ismael desejara fazer a seu filho Isaque, e pesou-lhe muito por conta de seu filho, e ela chamou a Abraão, e disse-lhe: despede esta escrava e seu filho, pois o seu filho não será herdeiro com meu filho, pois assim ele procurou fazer-lhe este dia. E Abraão ouviu a voz de Sara, e se levantou de madrugada, e ele pegou 12 pães e uma garrafa de água e deu a Agar, e despediu-a com seu filho, e Agar foi com o filho para o deserto, e habitaram no deserto de Parã com os habitantes do deserto, e Ismael foi um arqueiro, e habitou no deserto por um longo período de tempo. E ele e sua mãe depois foram para a terra do Egito, e habitaram ali, e Agar tomou uma esposa para seu filho do Egito, e seu nome era Meribá. E a mulher de Ismael concebeu e lhe deu 4 filhos e 2 filhas, e Ismael e sua mãe, e sua esposa e filhos, voltaram mais tarde para o deserto. E eles montaram tendas no deserto, em quais moravam, e eles continuavam a viajar, e depois de descansava mensal e anualmente. E Deus deu a Ismael rebanhos, gado e tendas por conta de seu pai Abraão. Ismael morava no deserto em tendas, viajando e descansando por um longo tempo, e ele não via seu pai. E, em algum tempo depois, Abraão disse a Sara, sua mulher: eu vou ver o meu filho Ismael, pois eu tenho desejo de vê-lo, porque eu não o vejo há muito tempo. E Abraão montou um de seus camelos e se dirigiu ao deserto para procurar seu filho Ismael, para saber como que ele estava morando em uma tenda no deserto, com tudo que lhe pertence. E Abraão foi para o deserto, e chegou à tenda de Ismael ao meio-dia, e ele perguntou por Ismael, e ele encontrou a esposa de Ismael sentada na barraca com seus filhos, e Ismael seu marido estava com eles. E Abraão e pediu a esposa de Ismael, dizendo: onde está Ismael? E ela disse: ele foi para o campo para caçar, e Abraão ainda estava montado em cima de seu camelo, para que não descesse para o chão como ele havia jurado à sua esposa Sara, que ele não iria sair do camelo. E Abraão disse: minha filha, dá-me um pouco de água para eu beber, pois estou cansado da viagem. E a mulher de Ismael respondeu, e disse a Abraão: não temos nem água nem pão, e ela continuou sentado na tenda e não honrou Abraão, nem lhe perguntou quem ele era.
Mas ela estava batendo em seus filhos na tenda, e ela estava chegando eles, e ela também amaldiçoou Ismael seu marido e ofendendo-o. E Abraão ouviu as palavras da esposa de Ismael para com seus filhos, e ele ficou muito irritado e descontente. E chamou Abraão a mulher que saísse a ele da tenda, e a mulher veio e parou em frente a Abraão, e Abraão ainda estava montado em cima do camelo. E Abraão disse à esposa de Ismael: quando o teu marido retornar a casa, diz estas palavras a ele. Um homem muito velho da terra dos filisteus veio aqui em busca de ti, e assim era sua aparência e figura. Eu não lhe perguntei quem ele era, e vendo que não estavas aqui ele falou-me e disse: quando Ismael teu marido retornar fala-lhe, assim, que este homem diz: quando virás tua casa arrumar esta estaca da tenda que tens colocado aqui, e colocar outra estaca no seu lugar. E tendo Abraão terminado suas instruções para a mulher, virou-se e partiu com o camelo para casa. E Ismael veio da caçada com sua mãe, e voltou para a tenda. A sua esposa falou estas palavras a ele: um homem muito velho da terra dos filisteus veio procurar-te, e, portanto, esta era sua aparência e figura, mas eu não lhe perguntei quem ele era, e vendo que não estavas em casa ele disse-me: quando o teu marido vier para casa diz-lhe, assim diz o velho, remove a estaca da tenda que tens aqui e coloca outra no seu lugar. E Ismael ouviu as palavras de sua esposa, e ele sabia que era seu pai, e que sua esposa não o havia honrado. E Ismael compreendeu as palavras de seu pai, que ele tinha falado com sua esposa, e Ismael ouviu a voz de seu pai, e Ismael expulsou aquela mulher e ela foi embora. E Ismael depois foi para a terra de Canaã, e ele tomou outra mulher e ele levou-a para sua tenda para o lugar onde ele então morava. E, ao fim de 3 anos, Abraão disse: eu vou de novo procurar meu filho Ismael, porque eu não sei nada dele por um longo tempo. E montou o seu camelo e foi para o deserto, e chegou à tenda de Ismael ao meio-dia. E ele perguntou depois por Ismael, e sua esposa saiu da tenda e disse: ele não está aqui, meu senhor, pois ele foi caçar nos campos para alimentar os camelos. E a mulher disse a Abraão: entre o meu senhor na tenda, e coma um bocado de pão, pois tua alma deve estar cansada por causa da viagem. E Abraão disse a ela: eu não vou parar porque estou com pressa em continuar a minha viagem, mas dá-me um pouco de água para beber, porque tenho sede. E a mulher se apressou e correu para dentro da barraca, e ela trouxe água e pão a Abraão, que colocou diante dele, e ela pediu-lhe para ele comer, e ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado, e ele abençoou seu filho Ismael. E ele terminou sua refeição e ele abençoou o Senhor. E ele disse à esposa de Ismael: quando Ismael vier para casa diz-lhes estas palavras a ele. Um homem muito velho da terra dos filisteus veio aqui e perguntou por ti, e tu não estavas aqui, e eu trouxe para fora pão e água e ele comeu e bebeu e seu coração foi consolado. E ele disse estas palavras para mim: quando Ismael teu marido vier para casa, diz a ele: o prego da tua tenda é muito bom, não o coloques fora da tenda. E Abraão terminou de falar à mulher, e ele partiu para sua casa, para a terra dos filisteus. E quando Ismael chegou à sua tenda, sua esposa saiu para encontrá-lo com alegria e um coração alegre. E ela lhe disse: um velho homem veio aqui da terra dos filisteus e assim era sua aparência, e ele perguntou por ti, tu não estavas aqui, então eu trouxe pão e água, e ele comeu e bebeu e seu coração foi consolado. E ele disse estas palavras para mim: quando Ismael teu marido vier para casa diz-lhe: o prego da tua tenda é muito bom, não o coloques fora da tenda. E Ismael sabia que era seu pai, e que sua esposa o tinha honrado, e o Senhor abençoou Ismael. Capítulo 22. Ismael retorna ao seu pai, com suas esposas e filhos. Abraão e a volta para Canaã. E Ismael então levantou-se e levou sua esposa, seus filhos e seu gado e tudo o que pertencia a ele, e viajou de lá e foi para seu pai, na terra dos filisteus. E Abraão relatou a seu filho Ismael o que ocorrerá com sua primeira esposa, de acordo com o que ela fez. E Ismael e os filhos ficaram por muitos dias com Abraão naquela terra, e Abraão habitou na terra dos filisteus um longo tempo.
E os dias foram passando e passados 26 anos, Abraão com seus servos e todos os que pertenciam a ele, partiram da terra dos filisteus e havendo percorrido uma grande distância, eles vieram para perto de Hebrom, e permaneceram lá, e os servos de Abraão cavaram poços de água, e Abraão e todos pertencentes a ele habitaram junto da água, e os servos de Abimeleque, rei dos filisteus, ouviram as novas de que os servos de Abraão haviam cavado poços de água nas fronteiras da terra. E eles vieram e brigaram com os servos de Abraão, e roubaram-lhes o poço grande, que haviam cavado. E Abimeleque, rei dos filisteus, tendo ouvido falar deste assunto, veio a Abraão com Ficol, capitão do seu exército com mais 20 dos seus homens, e Abimeleque falou a Abraão a respeito dos seus servos, e Abraão repreendeu a Abimeleque sobre o bem de que seus servos lhe tinham roubado. E Abimeleque disse a Abraão: Vive o Senhor, que criou toda a terra, não me fizeram ouvir do ato que os meus servos fizeram aos teus servos, até este dia. E Abraão tomou 7 cordeiros e os deu a Abimeleque, dizendo: Toma estes, eu peço-te, de minhas mãos, e que eles possam ser um testemunho para mim de que eu cavei esse poço. E Abimeleque tomou os 7 cordeiros que Abraão tinha dado a ele, pois ele tinha também lhe dado gado e manadas em abundância, e Abimeleque jurou a Abraão sobre o poço, por isso se chamou aquele poço de Berseba, pois ali tanto juraram a respeito. E ambos fizeram aliança em Berseba, e se levantou Abimeleque, com Ficol, o chefe do seu exército e todos os seus homens, e eles voltaram para a terra dos filisteus, e Abraão e todos os pertencentes a ele habitaram em Berseba, e ele esteve naquela terra por muito tempo. E Abraão plantou um grande bosque em Berseba, e ele fez nele 4 entradas de frente para os 4 lados da terra, e plantou uma vinha, de modo que se um viajante viesse a Abraão, ele entraria qualquer entrada que estava em seu caminho, e permaneceria lá, comeria e beberia e seria satisfeito e depois partiria. Pois a casa de Abraão estava sempre aberta para os filhos dos homens que passavam e tornavam a passar, que vinha diariamente para comer e beber na casa de Abraão. E qualquer homem que tinha fome e viesse à casa de Abraão, Abraão lhe daria pão para que ele pudesse comer e beber e ficar satisfeito, e qualquer um que viesse nu à sua casa, ele iria vesti-lo com roupas que ele pudesse escolher, e dar-lhe ouro e prata, e dar a conhecer-lhe o Senhor que havia criado na terra, e assim fez Abraão toda a sua vida. E Abraão e seus filhos habitaram em Berseba, e ele estendeu suas tendas por Hebrom. E o irmão de Abraão, Naor, e seu pai e todos pertencentes a eles, habitaram em Harã, pois eles não vieram com Abraão para a terra de Canaã. E crianças nasceram a Naor, que Milca, filha de Harã, e irmã de Sara, esposa de Abraão, gerou para ele. E estes são os nomes dos que lhe nasceram: Uz, Bus, Quemuel, Quezer, Chazo, Pildas, Tiglath, e Betuel, sendo 8 filhos. Estes são os filhos de Milca que ela deu a Naor, irmão de Abraão. E Naor tinha uma concubina e seu nome era Reumá, e também deu a Naor, Zibash, Gachash, Tashash e Maca, 4 filhos. E os filhos que nasceram a Naor eram 12 filhos, além de suas filhas, e eles também tiveram crianças nascidas deles em Harã. E os filhos de Uz, o primogênito de Naor, era Abi, Xeref, Gadim, Melos, e Débora, irmã deles. E os filhos de Bus foram Berachel, Naamat, Sheva e Madono. E os filhos de Quemuel foram Arão e Rechob. E os filhos de Quezer foram Analete, Meshai, Benon e Ife. E os filhos de Chazo foram Pildas, Meshi e Oper. E os filhos de Pildas foram Arud, Chamum, Mered e Moloch. E os filhos de Tiglath foram Muxã, Cusã e Mutzi. E os filhos de Betuel foram Sechar, Labão e sua irmã Rebeca. Estas são as famílias dos filhos de Naor, que nasceram a eles em Harã. E Arão, filho de Quemuel, e Rechob seu irmão partiram de Harã, e encontraram um vale, na terra junto ao rio Eufrates. E eles construíram uma cidade lá, e chamaram o nome da cidade após o nome de Petor, o filho de Arão, que é Arão na Eriaim até este dia. E os filhos de Quezer também peregrinaram, procurando encontrar um lugar para morar, e eles foram e encontraram um vale oposto à terra de Sinar, e habitaram ali.
e eles lá construíram uma cidade, e chamaram-na pelo nome de Quezed, nome de seu pai, que é a terra de Quezdim até o dia de hoje, e os caldeus habitavam naquelas terras, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Terá, pai de Naor e Abraão, tomou outra mulher na sua velhice, e seu nome era Pélila, e ela concebeu e lhe deu um filho e chamou o seu nome Zoba. Terá viveu 25 anos, depois que gerou Zoba. E morreu Terá no 35º ano do nascimento de Isaque, filho de Abraão. E os dias de Terá foram 205 anos, e foi enterrado em Harã. E Zoba o filho de Terá viveu 30 anos e gerou Arão, Axles e Merique. E Arão, o filho de Zoba, filho de Terá, tinha 3 esposas e gerou 12 filhos e 3 filhas, e o Senhor deu a Arão riquezas e posses, e abundância de gado, e ovelhas e bois, e o homem se engrandeceu muito. E Arão o filho de Zoba, e seu irmão e toda a sua família viajaram de Harã, e eles foram morar onde eles pudessem encontrar um lugar, pois a sua propriedade era grande demais para permanecer em Harã, porque não conseguiam ficar em Harã, juntamente com seus irmãos, os filhos de Naor. E Arão foi com os seus irmãos, e eles acharam um vale, a certa distância para o oriente e habitaram ali. E eles também construíram uma cidade lá, e eles chamaram o seu nome de Arão, segundo o nome do seu irmão mais velho, que é Arão Zoba até este dia. Isaque, filho de Abraão, foi crescendo, naqueles dias, e seu pai Abraão ensinou-lhe o caminho do Senhor e a conhecer ao Senhor, e o Senhor era com ele. E quando Isaque tinha 37 anos de idade, Ismael, seu irmão, estava com ele na tenda. E Ismael vangloriou-se de si mesmo para Isaque, dizendo: eu tinha 13 anos quando o Senhor falou com o meu pai para nos circuncidar, e eu fiz de acordo com a palavra do Senhor, que falou com o meu pai, e eu dei minha alma ao Senhor, e eu não transgredi a palavra que ele ordenou a meu pai. E respondeu Isaque a Ismael, dizendo: por que te gabas tu sobre isso, acerca de um pouco de tua carne que tu tiraste de teu corpo, segundo o que o Senhor ordenou? Vive o Senhor, o Deus de meu pai Abraão, que se o Senhor dissesse para o meu pai: toma agora o teu filho Isaque e dá-o como uma oferta diante de mim, eu não iria abster-se, mas com alegria a ele me juntaria. E o Senhor ouviu a palavra que Isaque falou a Ismael, e pareceu bom aos olhos do Senhor, e ele pensou em provar Abraão nesta matéria. E chegou o dia em que os filhos de Deus vieram e se colocaram diante do Senhor, e Satanás também veio com os filhos de Deus diante do Senhor. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir para lá e para cá na terra, e de andar para cima e para baixo na terra. E disse o Senhor a Satanás: qual é a tua palavra para mim sobre todos os filhos da terra? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: eu tenho visto todos os filhos da terra, que te servem e se lembram de ti quando precisam de alguma coisa de ti. E quando tu lhes dás as coisas que eles exigem de ti, eles se sentam à vontade, e te desamparam e eles não se lembram de mais de ti. Viste Abraão, filho de Terá, que a princípio não tinha filhos, e serviu-te e erigia altares a ti onde quer que ele fosse, e ele trouxe ofertas sobre eles, e ele proclamou o teu nome continuamente a todos os filhos da terra. E agora que seu filho Isaque lhe nasceu, ele te abandonou, ele fez uma grande festa para todos os moradores da terra, e do Senhor ele se esqueceu. Pois no meio de tudo o que ele fez, ele não te fez nenhuma oferta, nem holocausto, nem oferta de paz, nem boi, nem cordeiro, nem de cabra, de tudo o que ele matou no dia em que seu filho foi desmamado. E a partir do momento do nascimento de seu filho até agora, com 37 anos, ele não construiu mais nenhum altar a ti, nem trouxe qualquer oferta para ti, pois já recebeu de ti o que de ti queria, e, portanto, abandonou-te. Disse o Senhor a Satanás: consideraste bem porventura o meu servo, Abraão? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem reto e perfeito diante de mim, que teme a Deus e se afasta do mal, e tão certo como eu vivo, que se eu lhe disser: oferece Isaque, teu filho diante de mim, ele o faria, e não me negaria, e o traria mais depressa do que se eu lhe dissesse para trazer-me um holocausto diante de mim de seus rebanhos ou manadas. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: fala, então agora a Abraão como disseste, e tu verás se ele não transgride teu mandamento nesse dia e deixa de lado as tuas palavras. Capítulo 23, o sacrifício de Abraão.
E naquele tempo, a palavra do Senhor veio a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Aqui estou. E ele disse-lhe: Toma teu filho, teu único filho a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que será mostrado a ti, para que vejas a nuvem da glória do Senhor. E Abraão disse dentro de si mesmo: Como devo separar o meu filho Isaque de Sara, sua mãe, a fim de trazê-lo para o holocausto perante o Senhor? E Abraão entrou na tenda, e sentou-se perante Sara, sua mulher, e ele falou essas palavras para ela: Meu filho Isaque é crescido e ele não tem por algum tempo estudado o serviço de seu Deus. Agora, amanhã eu o irei levar para Sheieber, seu filho, e lá ele vai aprender as formas do Senhor, para que o ensinem a conhecer ao Senhor, assim como ficar a saber que quando ele está orando continuamente diante do Senhor, ele irá responder a ele. Portanto, lá ele vai aprender a maneira certa de servir ao Senhor seu Deus. E disse Sara: Tu tens falado bem, vá meu senhor e fazer a ele como disseste, mas não o leves para muito longe de mim, nem o deixes permanecer lá por muito tempo, pois a minha alma está ligada à sua alma. Disse Abraão a Sara: Oremos ao Senhor nosso Deus, para que ele possa fazer o bem com a gente. E Sara levou seu filho Isaque e ficou toda a noite com ele, e ela o beijou e o abraçou, e o instruções de manhã. E ela disse-lhe: O meu filho, como é que a minha alma pode separar-se de ti? E ela ainda beijou e abraçou, e ela deu instruções a Abraão a seu respeito. E Sara disse a Abraão: Senhor meu, rogo-te, dá atenção a teu filho, e coloca os teus olhos sobre ele, pois não tenho outro filho nem filha, mas apenas ele. Não o desampares. Se ele ficar com fome, dá-lhe pão, e, se tiver sede, dá-lhe água para beber. Não deixe ir a pé, nem o deixe sentar-se ao sol. Nem o deixes ir sozinho na estrada, nem o esforces acima do que ele possa suportar, faz a ele como te pedir. E Sara chorou amargamente a noite toda por conta de Isaque, e ela deu-lhe instruções até de manhã. E de manhã, Sara escolheu uma peça de roupa muito fina e bonita, das peças de vestuário que ela tinha em casa e que Abimeleque havia dado a ela. E ela vestiu a Isaque, seu filho, com ela, e ela colocou um turbante na cabeça, e ela anexou uma pedra preciosa no topo do turbante, e deu-lhes também provisão para o caminho, e saíram, e Isaque foi com seu pai Abraão, e alguns de seus servos acompanharam-nos pela estrada. E Sara saiu com eles, e ela acompanhou-os na estrada fora para vê-los, e disseram-lhe: Volta para a tenda. E quando Sara ouviu as palavras de seu filho Isaque, ela chorou amargamente, e Abraão seu marido chorou com ela, e seu filho chorou com eles um grande pranto, e também aqueles que foram com eles choraram muito. E Sara agarrou-se a seu filho Isaque, e ela o segurou em seus braços, e ela abraçou e continuou a chorar com ele, e Sara disse: Quem sabe se depois deste dia eu nunca te verei de novo? E eles ainda choraram juntos, Abraão, Sara e Isaque, e todos aqueles que acompanhavam eles na estrada choraram com eles, e Sara depois se afastou de seu filho, chorando amargamente, e todos os funcionários, seus servos e empregadas, voltaram com ela para a tenda. E Abraão ia com seu filho Isaque para trazê-lo como oferta diante do Senhor, como ele lhe havia ordenado. E Abraão levou 2 de seus moços com ele, Ismael, filho de Agar, e Eliezer seu servo, e eles foram juntos com eles, e enquanto eles estavam andando na estrada, falavam estas palavras para si mesmos. E Ismael disse a Eliezer: Agora meu pai Abraão vai com Isaque para trazê-lo em holocausto ao Senhor, como lhe tinha ordenado. Ora, quando ele voltar, vai dar-me tudo o que ele possui, para herdar, pois eu sou o seu primeiro filho. E Eliezer respondeu a Ismael e disse: Certamente Abraão tinha te rejeitado com a tua mãe, e jurou que tu não deves herdar qualquer coisa de tudo o que ele possui, e para quem ele vai dar tudo o que ele tem, com todos os seus tesouros, senão a mim, seu servo, que tenho sido fiel em sua casa, que lhe tenho servido, noite e dia, e tenho feito tudo o que ele pede a mim. Para mim ele vai legar em sua morte tudo o que ele possui. E, enquanto Abraão prosseguia com seu filho Isaque ao longo da estrada, Satanás veio e apareceu a Abraão, na figura de um homem muito idoso, humilde e de um espírito contrito, e ele aproximou-se de Abraão e disse-lhe:
És tu idiota ou estúpido, para que tu vás fazer isso este dia para com teu único filho? Porque Deus te deu um filho nos teus últimos dias, na tua velhice, e vais tu abate-lo hoje sem que ele tenha cometido nenhuma violência, e exterminar-te a alma de teu único filho da terra. Não sabes tu e nem entendes que isso não pode ser do Senhor. Pois o Senhor não pode fazer tamanho mal a alguém sobre a terra dizendo-lhe, vai e mata o teu filho. E Abraão ouviu isso e sabia que era a palavra de Satanás que se esforçava para desviá-lo do caminho do Senhor. Mas Abraão não quis ouvir a voz de Satanás, e Abraão repreendeu de modo que ele foi embora. E Satanás voltou e veio a Isaque, e ele apareceu a Isaque na figura de um jovem formoso e bem favorecido. E ele se aproximou de Isaque e disse-lhe, não sabes tu e nem entendes que o teu pai louco e velho prepara-te para o abate neste dia. Agora, pois, meu filho, não o ouça nem ajudes a ele, pois ele é um homem velho e tolo, e não se perca a tua alma preciosa e bela figura na terra. Isaque, ouvindo isto, disse a Abraão, ouviste meu pai, o que este homem falou? Assim e assim, ele tem falado. E Abraão respondeu a seu filho Isaque, e disse-lhe, desvia a atenção dele e não ouça suas palavras, nem obedeças a ele, pois ele é Satanás, procurando tirar-nos neste dia dos mandamentos de Deus. E Abraão ainda repreendeu Satanás, e Satanás se retirou deles, e vendo que não podia prevalecer contra eles, ele escondeu-se deles, e ele foi e passou diante deles na estrada, e ele se transformou em um riacho de água grande na estrada, e Abraão e Isaque seus dois jovens chegaram naquele lugar, e eles viram como que um riacho de águas grande e poderoso. E eles entraram no riacho e passaram por ele, e as águas em primeiro subiam até suas pernas. E eles foram mais fundo no riacho e as águas chegaram até o pescoço, e eles todos ficaram aterrorizados por conta da água, e enquanto eles estavam passando por cima do ribeiro Abraão reconheceu aquele lugar, e ele sabia que não havia água lá antes. E Abraão disse ao seu filho Isaque, eu sei que neste lugar não havia nem água nem riacho, agora, portanto, isto é Satanás, que faz tudo isso contra nós, para nos afastar neste dia dos mandamentos de Deus. E Abraão repreendeu e disse-lhe, o Senhor te repreenda, ó Satanás, vai-te de nós para seguirmos os mandamentos de Deus. E Satanás estava apavorado com a voz de Abraão, e ele se retirou deles, e o lugar novamente se tornou em terra seca como era no início. E Abraão seguiu com Isaque para o lugar que Deus lhe dissera. E no terceiro dia Abraão levantou os olhos e viu o lugar a certa distância, tal como Deus lhe dissera. E uma coluna de fogo apareceu-lhe, subindo da terra para o céu, e uma nuvem de glória pouso sobre a montanha, e a glória do Senhor estava na nuvem. E Abraão disse a Isaque, filho, vês tu a montanha que está diante de nós àquela distância e o que está nela? E Isaque respondeu, vejo e eis uma coluna de fogo e uma nuvem, e a glória do Senhor está sobre a nuvem. E Abraão sabia que seu filho Isaque fora aceito diante do Senhor para o holocausto. E disse Abraão a Eliezer e a seu filho Ismael, vocês também estão vendo que o que nós vemos sobre o monte que está a tal distância? E, respondendo, disseram, não vemos nada mais do que como as outras montanhas da terra. E Abraão sabia que eles não haviam sido aceitos diante do Senhor para ir com eles, e Abraão disse-lhes, ficai-vos aqui com o jumento, eu e meu filho Isaque vamos para aquela montanha adorar ao Senhor e depois voltaremos para cá. E Eliezer e Ismael permaneceram naquele lugar, como Abraão havia ordenado. E tomou Abraão madeira para o holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque, e ele tomou o fogo e a faca, e ambos foram para aquele lugar. E quando eles estavam indo Isaque disse ao pai, eis que eu vejo aqui o fogo e a madeira, e onde, então está o cordeiro para o holocausto, perante o Senhor? E Abraão respondeu a seu filho Isaque, dizendo, o Senhor te escolheu a ti meu filho, para seres uma oferta perfeita ao holocausto em lugar do cordeiro. Então disse Isaque, pai, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandou a ti com satisfação e alegria de coração. E Abraão disse novamente a Isaque, seu filho, tens no teu coração qualquer pensamento ou conselho sobre isto, que não seja adequado? Diz-me o meu filho, peço-te, o meu filho não me escondas de mim. E Isaque respondeu a seu pai e disse-lhe,
O meu pai, o Senhor vive, e como vive a tua alma, não há nada em meu coração para me fazer desviar tanto para a direita ou para a esquerda da palavra que ele falou para ti. Nenhum nervo se mexe em mim, nem há em meu coração mau pensamento ou conselho acerca disso. Mas eu estou feliz e de coração alegre neste assunto, e eu digo: bendito é o Senhor, que tem neste dia me escolhido para ser um holocausto diante dele. E Abraão muito se alegrou com as palavras de Isaque, e eles foram e chegaram juntos àquele lugar que o Senhor tinha falado. E Abraão aproximou-se para construir o altar naquele lugar, e Abraão estava chorando, e Isaque levou pedras e argamassa até que terminou de construir o altar. E tomou Abraão a lenha e a colocou em ordem sobre o altar que tinha construído. E tomou o seu filho Isaque e amarrou, a fim de colocá-lo em cima da lenha que estava sobre o altar, para matá-lo como holocausto, perante o Senhor. Isaque disse ao seu pai: ata-me de forma segura, coloca-me sobre o altar para que eu não me vire e mova e acabe profanando a oferta queimada ao sentir a faca rompendo minha carne. E Abraão assim o fez. Isaque ainda disse a seu pai: meu pai, quando me matares e me queimares para a oferta, leva contigo o que deve restar de minhas cinzas para levar a Sara, minha mãe, e diz a ela, que esse é cheiro e doce sabor de Isaque, mas não lhe digas isso a ela perto de um poço ou em qualquer lugar alto, para que ela não lance a morte à sua alma depois de eu morrer. E Abraão ouviu as palavras de Isaque, e ele levantou a sua voz e chorou quando Isaque dizia estas palavras, e as lágrimas de Abraão correram sobre o seu filho Isaque, e Isaque chorou amargamente, e ele disse a seu pai: apressa-te, o meu pai, e faz comigo a vontade do Senhor, nosso Deus, como ele te ordenou. E o coração de Abraão e Isaque alegraram-se com esta coisa que o Senhor tinha lhes ordenado, mas os olhos choraram amargamente enquanto os corações se alegraram. E Abraão amarrou seu filho Isaque, e colocou sobre o altar em cima da lenha, e Isaque estendeu seu pescoço sobre o altar antes de seu pai, e estendeu Abraão a sua mão para tomar a faca para matar seu filho em holocausto ao Senhor. E naquela hora, os anjos de misericórdia vieram diante do Senhor e falou-lhe sobre Isaque, dizendo: ó Senhor, tu és um rei misericordioso e compassivo sobre tudo o que tens criado no céu e na terra, e tu sustentas a todos eles. Dá, portanto, resgate e redenção em vez de teu servo Isaque, e atenta e tem compaixão de Abraão e Isaque, seu filho, que neste dia obedeceram aos teus comandos. Viste, ó Senhor, como Isaque, o filho de Abraão, teu servo aceitou até a ser abatido como um animal. Agora, pois, a tua compaixão desperte por eles, ó Senhor. E naquela hora o Senhor apareceu a Abraão, e chamou a si, desde o céu, e disse a ele: não estendas tua mão sobre o moço, e nem lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus ao realizares este ato, e em não me negares o teu filho, o teu único filho, de mim. E Abraão levantou os olhos e viu, eis que um carneiro estava preso em um matagal por seus chifres, e era o carneiro que o Senhor Deus tinha criado na terra no dia em que ele fez a terra e o céu. Pois o Senhor tinha preparado este carneiro desde aquele dia, para o holocausto em lugar de Isaque. E este carneiro vinha avançando para Abraão quando Satanás agarrou e prendeu seus chifres na moita, de forma que ele não pode avançar até Abraão, a fim de que Abraão matasse seu filho. E Abraão, vendo o carneiro avançando para ele, Satanás retendo-o, pegou-o e trouxe-o diante do altar, e ele soltou seu filho Isaque de suas amarras, e ele colocou o carneiro em seu lugar, e Abraão matou o carneiro sobre o altar, e trouxe-o como uma oferta no lugar de seu filho Isaque. E Abraão aspergiu um pouco do sangue do carneiro sobre o altar, e ele exclamou e disse: isto é, na vez do meu filho, e este pode ser considerado hoje como o sangue de meu filho diante do Senhor. E tudo o que Abraão fez nesta ocasião pelo altar, exclamou dizendo: isto é na vez do meu filho, e que possa ser considerado o dia de hoje diante do Senhor na vez do meu filho. E Abraão terminou todo o serviço do altar, e o serviço foi aceito diante do Senhor, e foi contabilizado como se tivesse sido Isaque, e abençoou o Senhor Abraão e sua semente no mesmo dia. E Satanás foi para Sara, e ele apareceu para ela na figura de um velho muito humilde e manso, e Abraão estava ainda envolvido no holocausto, perante o Senhor. E ele lhe disse:
não sabes tu todo o trabalho que Abraão fez com teu único filho neste dia? Porque ele tomou Isaque e construiu um altar, e matou, e trouxe-o como um sacrifício sobre o altar. E Isaque chorou diante de seu pai, mas ele não olhou para ele, nem ele teve compaixão por ele. E Satanás repetiu essas palavras, e ele foi para longe dela, e Sara ouviu todas as palavras de Satanás, e ela imaginou que ele fosse um homem velho, de entre os filhos dos homens, que estava com seu filho, e tinha vindo e disse-lhe estas coisas. E Sara levantou a sua voz e chorou amargamente por conta de seu filho, e ela se jogou no chão e ela lançou poeira na cabeça, e ela disse, o meu filho, Isaque, meu filho, que eu tivesse morrido nesse dia, em vez de ti. E ela continuou a chorar e disse, lamentando-se por ele, o meu filho Isaque, que eu tivesse morrido neste dia em teu lugar. E ela continuava a chorar, e disse, minha alma chora por ti, depois que te trouxeram até mim e te criei. Agora a minha alegria se transforma em tristeza por ti, eu, que ansiei por ti, e orei a Deus até que eu te gerei aos 90 anos de idade, e agora tu foste oferecido neste dia para a faca e o fogo como uma oferta. Mas eu me consolo em ti, meu filho, pois foste obediente à palavra do Senhor, porque tu executaste o comando do teu Deus, pois quem poderá transgredir a palavra de nosso Deus, em cujas mãos está a alma de cada criatura viva? Tu és justo, ó Senhor, nosso Deus, por todas as tuas obras são boas e justas, porque eu também regozijo-me com a tua palavra que mandaste, e enquanto meus olhos choram amargamente o meu coração exulta. E Sara deitou a cabeça sobre o peito de uma de suas servas, e ela tornou-se como uma pedra. Ela depois se levantou e andou fazendo perguntas até que ela chegou a Hebron, e ela perguntou a todos aqueles a quem ela conheceu na estrada, e ninguém sabia dizer a ela o que tinha acontecido com seu filho. E ela veio com sua empregada servidores e servos para Quireat Arba, que é Hebron, e ela perguntou sobre seu filho, e ela permaneceu lá enquanto enviou alguns de seus servos para procurar onde Abraão tinha ido com Isaque, e eles foram em busca dele na casa de Shem-Eber, e eles não conseguiam encontrá-los, e eles procuraram por toda a terra, e eles não estavam lá. E Satanás veio a Sara na forma de um homem velho, e ele veio e ficou diante dela, e disse-lhe, eu falei falsamente a ti, pois Abraão não matou seu filho e ele não está morto, e quando ouviu esta palavra sua alegria foi tanta por conta de seu filho, que a sua alma saiu dela através da alegria, e ela morreu e foi reunida aos céus. E quando Abraão tinha acabado o seu serviço, ele voltou com seu filho Isaque para os seus homens, e eles se levantaram e foram juntos para Berseba, e eles voltaram para casa. E Abraão buscou Sara, e não conseguia encontrá-la, e ele perguntou por ela, e disseram-lhe, ela chegou a Hebron procurando por vocês, onde tinham ido, pois assim e assim ela estava informada. E Abraão e Isaque foram atrás dela, em Hebron, e quando eles descobriram que ela estava morta, eles levantaram a voz e choraram amargamente sobre ela, e Isaque lançou-se sobre o rosto de sua mãe e chorou sobre ela, e ele disse, oh minha mãe, como depressa tu me deixaste, e para onde foste embora tão rapidamente? Como tens tu me deixaste de repente? E Abraão e Isaque choraram muito, e todos os seus servos choraram com eles por conta de Sara, e prantearam seu luto de uma forma grande e pesada. Capítulo 24, o sepultamento de Sara. Isaque é enviado à casa de Shem. E a vida de Sara foi de 127 anos, e Sara morreu, e levantou Abraão de diante do seu morto a procurar um local de sepultamento para enterrar sua esposa Sara, e ele falou aos filhos de Et, os habitantes da terra, dizendo, eu sou um estranho e peregrino com vocês em sua terra, deem-me o direito de um enterro num lugar em sua terra, para que eu sepulte o meu morto de diante de mim. E os filhos de Et responderam a Abraão, eis que a terra está diante de ti, escolhe um de nossos sepulcros e enterra a tua morta, pois nenhum homem deve reter-te de enterrar a tua morta. E Abraão disse-lhes, se concordarem, intercedei por mim a Efron, o filho de Zochar, pedindo que ele me dê a cova de Macpela, que está no fim do seu campo, e eu vou comprá-la com o valor que ele desejar. E Efron habitava entre os filhos de Et, e foram, e chamaram por ele, e ele veio diante de Abraão, e Efron disse a Abraão,
Eis que tudo tu requereres, teu servo vai fazer. E Abraão disse: Não, mas vou comprar a caverna e o campo que tens pelo valor, a fim de que possa ser para minha posse de um cemitério para sempre. E respondeu Efron e disse: Eis que o campo e a caverna estão diante de ti, dá que tu desejas. E Abraão disse: Só pelo valor total eu irei comprá-lo para sempre de tua mão, e das mãos daqueles que estão dentro da porta da tua cidade, e de tua descendência. E Efron e todos os seus irmãos ouviram isto, e Abraão pesou a Efron 400 siclos de prata nas mãos de Efron e nas mãos de todos os seus irmãos. E Abraão escreveu esta transação, e ele escreveu e testemunhou com 4 testemunhas. E estes são os nomes das testemunhas: filho de Amigal Abishna, o Eteu; Adishoron, filho de Ashunash o Eveu; Abdon, filho de Ashiram o Gomerita; Bardil, filho de Abudisho, Sidonita. E tomou Abraão a escritura da compra, e colocou-a nos seus tesouros, e estas são as palavras que Abraão escreveu no livro, a saber, que a caverna e o campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, e de sua semente, e dos que saem de sua cidade, e de sua descendência para sempre, é uma compra para Abraão e a sua descendência, e para aqueles que saem de seus lombos, para a possessão de um lugar de enterro para sempre, e ele colocou um selo sobre ela e testemunhou com testemunhas. E o campo e a cova que estavam nele, em todo lugar foram confirmados a Abraão e a sua descendência depois dele, e dos filhos de Et. Eis que é de Manre, em Hebron, que está na terra de Canaã. E depois disso Abraão sepultou Sara, sua mulher lá, e esse lugar com todos os seus terrenos tornou-se posse de Abraão e de sua descendência para local de sepultamento. E Abraão enterrou Sara com pompa, como o enterro dos reis, e ela foi enterrada em roupas finas e bonitas. E em seu funeral estava Shem, seus filhos, Eber e Abimeleque, juntamente com Anar, Ashcol e Manre, e todos os grandes da terra seguiram seu funeral. E os dias de Sara foram de 127 anos e ela morreu, e Abraão fez um grande pranto e pesado, e ele realizou os ritos de luto por 7 dias. E todos os moradores da terra confortaram Abraão e Isaque, seu filho, por conta de Sara. E quando os dias de seu pranto passaram, Abraão enviou seu filho Isaque, para a casa de Shem e Eber, para aprender os caminhos do Senhor e suas instruções, e Abraão permaneceu ali 3 anos. Naquele tempo, Abraão levantou-se com todos os seus servos, e voltou para casa, em Berseba, e Abraão e todos os seus servos permaneceram em Berseba. E no final desse ano, Abimeleque rei dos filisteus morreu naquele ano, e ele tinha 193 anos de idade na sua morte, e Abraão foi com seu povo para a terra dos filisteus, e confortou toda a família e todos os seus servos, e então ele tornou para casa. E foi após a morte de Abimeleque, que o povo de Gerar tomou Ben-Malish seu filho, e ele tinha apenas 12 anos de idade, e eles o fizeram rei no lugar de seu pai. E Ben-Malish tomou o nome de seu pai, pois assim era costume fazer em Gerar, e Abimeleque reinou em lugar de seu pai Abimeleque, e ele sentou-se em seu trono. E Ló filho de Arã também morreu naqueles dias, no ano 39 de vida de Isaac, e todos os dias em que Ló viveu foram 140 anos, e morreu. E estes são os filhos de Ló, que lhe nasceram por suas filhas: o nome do primeiro nascido foi Moabe, e o nome do segundo foi Benami. E os 2 filhos de Ló tomaram mulheres da terra de Canaã, e eles geraram filhos, e os filhos de Moabe foram Ed, Maom, Tarso, e Canvil, 4 filhos, e estes são os pais dos filhos de Moabe até este dia. E todas as famílias dos filhos de Ló foram morar onde quer que eles pudessem permanecer, pois eles frutificaram e aumentaram muito. E eles foram e construíram cidades, na terra onde eles moravam, e chamaram-nas pelos seus próprios nomes. E Naor, filho de Terá, irmão de Abraão, morreu naqueles dias no 40º ano da vida de Isaac, e todos os dias de Naor foram 172 anos. E ele morreu e foi enterrado em Harã. E quando Abraão ouviu que seu irmão estava morto, ficou muito infeliz, e chorou seu irmão por muitos dias. E chamou Abraão seu servo Eliezer, para lhe dar ordens a respeito de sua casa, e ele veio e ficou diante dele. E Abraão disse-lhe:
eis que eu estou velho e eu não sei o dia da minha morte, que sou avançado em dias. Agora, portanto, levanta-te, vai adiante e não tomes uma esposa para o meu filho desta terra, das filhas dos cananeus entre os quais vivemos. Mas vai para a minha terra e a minha terra natal, e tira de lá uma esposa para o meu filho, e o Senhor Deus do céu e da terra, que me tirou da casa de meu pai e me trouxe a este lugar, e me disse: a tua descendência darei esta terra por herança para sempre, ele enviará o seu anjo diante de ti e prosperará o teu caminho, para que possas obter uma esposa para o meu filho da minha família e da casa de meu pai. E o servo respondeu a seu senhor Abraão e disse: eis que eu vou para a tua terra natal e a casa de teu pai, e tomar uma esposa para o teu filho de lá, mas se a mulher não estiver disposta a seguir-me a esta terra, devo levar teu filho de volta para a tua terra natal? E Abraão disse-lhe: toma cuidado para que não removas daqui meu filho de novo, pois o Senhor diante de quem eu tenho andado, ele enviará o seu anjo diante de ti e prosperará o teu caminho. E Eliezer fez como lhe ordenou Abraão, e Eliezer jurou a Abraão seu senhor sobre este assunto. E Eliezer levantou-se e tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e 10 homens de servos de seu mestre, com ele, e levantaram-se e foram para Harã, a cidade de Abraão e Naor, a fim de buscar uma esposa para Isaque, filho de Abraão. E enquanto isso, Abraão enviou servos para a casa de Shem-Eber, e trouxeram de lá a seu filho Isaque. Isaque veio para a casa de seu pai para Berseba, enquanto Eliezer e seus homens foram a Harã, e pararam na cidade pelo lugar de rega, e ele fez os camelos ajoelharem-se junto à água e eles permaneceram lá. E Eliezer, servo de Abraão, orou e disse: ó Deus de Abraão, meu mestre, apressa-te, peço-te, em tua bondade, a mostrar ao teu servo, quem tu escolheste este dia para a esposa do filho de meu senhor, de sua família. E o Senhor ouviu a voz de Eliezer, para o bem de seu servo Abraão, e ele encontrou-se com a filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, e Eliezer chegou à sua casa. E Eliezer falou a eles todas as suas preocupações, e que ele era o servo de Abraão, e eles muito se alegraram. E eles abençoou, e deram-lhe Rebeca, a filha de Betuel, para a esposa de Isaque. E a jovem era de aparência muito atraente, ela era virgem, e Rebeca tinha 10 anos de idade na época. E Betuel e Labão e seus filhos fizeram uma festa naquela noite, e Eliezer e seus homens vieram e comeram e beberam e se alegraram lá naquela noite. E Eliezer levantou-se de manhã, ele e os homens que estavam com ele, e ele chamou toda a família de Betuel, dizendo: manda-me para que eu volte ao meu senhor. E ele levantou-se e despediu-se de Rebeca e sua enfermeira Débora, a filha de Uz, e eles lhe deram prata e ouro, servos e servas, e abençoou-a. E despediram-se de Eliezer e seus homens, e os servos levaram Rebeca, e ele foi e voltou ao seu senhor para a terra de Canaã. E Isaque tomou Rebeca e ela se tornou sua esposa, e ele trouxe-a para a tenda. E Isaque tinha 40 anos quando tomou Rebeca, filha de seu tio Betuel, para sua mulher. Capítulo 25, Abraão e Quetura e seus filhos e Ismael. E Abraão tomou novamente uma esposa em sua velhice, e seu nome era Quetura, da terra de Canaã. E ela deu-lhe Zimrã, Joksã, Medã, Migdian, Esbaque e Shuash, sendo 6 filhos. E os filhos de Zimrã foram Abiram, Molish e Narim. E os filhos de Joksã foram Seba e Dedã, e os filhos de Medã foram Amida, Joabe, Goshi, Eliseu e Notash, e os filhos de Midian foram Efá, Efer, Shanosh, Abida e Elda. E os filhos de Esbaque foram Máquero, Beodua e Tator. E os filhos de Xosh foram Bildade, Mandate, Munã e Medã, todos estes são as famílias dos filhos de Quetura da mulher cananeia que ela deu a Abraão, o hebreu. E Abraão despediu todos estes, e ele deu-lhes presentes, e eles separaram-se de seu filho Isaque para morarem onde quer que eles encontrassem um lugar. E todos foram para a montanha a leste, e construíram 6 cidades em que habitaram até esses dias. Mas os filhos de Saba e Dedã, filhos de Joksã, com seus filhos, não habitaram com seus irmãos em suas cidades, e eles viajaram e acamparam nos campos e desertos até este dia.
e os filhos de Midian, filho de Abraão, foram para o leste da terra de Cuxi, e lá encontraram um grande vale no país oriental, e eles permaneceram lá e construíram uma cidade, que é a terra de Midian até este dia. E Midian morava na cidade que ele construiu, ele e seus 5 filhos e tudo que lhe pertence. E estes são os nomes dos filhos de Midian, de acordo com seus nomes em suas cidades: Efá, Efer, Shanosh, Abida e Elda. E os filhos de Efá foram Metash, Meshar, Avi e Zanua, e os filhos de Efer foram Epron, Zur, Aliron e Medim, e os filhos de Shanosh foram Reuel, Requem, Azi, Alioshub e Alad. E os filhos de Abida foram Shur, Melud, Queruri, Moshi, e os filhos de Elda foram Miquer e Reba, e Malchi e Aigabol. Estes são os nomes dos midianitas acordo com as suas famílias, e logo as famílias de Midian se propagaram por toda a terra de Midian. E estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, serva de Sara, deu a Abraão. E Ismael tomou uma mulher da terra do Egito, e seu nome era Riba, o mesmo é Meribá. E Riba gerou a Ismael, Nebaiote, Quedar, Adbeel, Migbição e sua irmã Bosmat. E Ismael expulsou sua esposa Riba, e ela retirou-se dele e voltou para o Egito para a casa de seu pai, e ela ali habitou, porque ela tinha sido muito ruim diante dos olhos de Ismael, e diante dos olhos de seu pai Abraão. E Ismael depois tomou uma mulher da terra de Canaã, e seu nome era Malcut, e ela deu-lhe Nishma, Duma, Masa, Shaddad, Tema, e Etur, Nafis e Quedma. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, sendo 12 príncipes de acordo com suas nações, e as famílias de Ismael. E Ismael levou os seus filhos e toda a propriedade que ele tinha ganhado, junto com as almas de sua família e todos pertencentes a ele, e eles foram morar onde eles encontrassem um lugar. E foram, e habitaram perto do deserto de Parã, e foi a sua habitação a partir de Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como se viesse para a Síria. E Ismael e seus filhos habitavam na terra, e eles tiveram filhos nascidos a eles, e eles frutificaram e aumentaram muito. E estes são os nomes dos filhos de Nebaiot, o primogênito de Ismael: Ment, Sent, Maon, e os filhos de Quedar eram Alion, Quesen, Chamad e Eli. E os filhos de Adbeel foram Chamad e Jabim, e os filhos de Migbição foram Obadias, Ebed, Meleque e Eush. Estas são as famílias dos filhos de Riba, esposa de Ismael. E os filhos de Misma, o filho de Ismael, foram Shamua, Zicarion e Obed, e os filhos de Duma foram Quezed, Eli, Mashmad e Amed. E os filhos de Masa foram Melão, Mula e Ebidadon, e os filhos de Shaddad foram Azur, Mizar e Ebed-Meleque, e os filhos de Tema foram Seir, Sadom e Acol. E os filhos de Etur foram Merit, e Aish, Alio, e Pachote, e os filhos de Nafis foram Ebed-Tamed, Abiasaco e Mir, e os filhos de Quedma foram Calip, Tashti, e Omir. Estes foram os filhos de Malcut da esposa de Ismael de acordo com as suas famílias. Estas são as famílias de Ismael de acordo com as suas gerações, e eles habitaram naquelas terras em que eles próprios haviam construído cidades, até este dia. E Rebeca, filha de Betuel, a mulher do filho de Abraão, Isaac, era estéril naqueles dias, ela não tinha filhos, e Isaac morava com seu pai na terra de Canaã, e o Senhor estava com Isaac, e Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, morreu naqueles dias, no ano 48º da vida de Isaac, e todos os dias que Arfaxade viveu foram 438 anos, e morreu.